Fala, rapaz, tá frio aí? Meu, não ia falar sobre isso, mas todo mundo querendo saber sobre esse tal de COI. O que é o COI pra lá, COI pra cá? Por conta do que tem acontecido no mercado, você que é mais antenado aí no mercado financeiro já deve ter acompanhado. Eu não vou entrar muito em detalhe do que aconteceu aqui exatamente, mas posteriormente vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o que aconteceu. Esse vídeo aqui é mais um alerta e minha visão resumida aqui sobre o que é essa estrutura de COI. Em primeiro lugar, qualquer um que conheça minimamente de investimento sabe que COI é o lixo do mundo dos investimentos. Desculpa falar, mas essa é a verdade. Isso é o que eu falaria para os meus clientes, independente de fazer média aqui com banco ou com corretora, até porque muitos profissionais da área fazem um marketing como se o COI fosse positivo, principalmente quem trabalha em banco, porque o COI é um tipo de investimento que remunera muito bem os agentes de mercado. Então você pega muitos assessores, não estou falando que são todos, mas muitos assessores de investimento que atendem um cliente, que esse cliente ele concede uma confiança para esse profissional, ele entrega às vezes uma economia de uma vida inteira para um profissional desse, e fala assim, olha, eu confio em você para tomar as decisões financeiras por mim. Uma vez que ele é certificado, uma vez que esse profissional é uma pessoa que fez uma certificação que dizia que ele se comprometeria com o interesse do cliente. Mas, infelizmente, não é todo profissional que leva isso a sério, que tem a integridade em si, né? E aí muitos desses profissionais oferecem esse tipo de produto como o COI. Que, para quem não sabe, o COI é um certificado de operações estruturadas. É um produto que mistura meio que renda fixa com um pouco de renda variável, ele mistura alguns produtos, ele faz uma, como o próprio nome diz, uma operação estruturada e vendem para o cliente. Só que é uma operação que, no fim das contas, não traz uma rentabilidade boa para o cliente, muitas das vezes trava o ganho do cliente, ou seja, às vezes o cliente ele fica com ganho travado em 10% e se o ativo variar para 15%, 20%, ele ganha só 10%. Mas se perder, se cair 1% ou mais do que isso, o cliente fica só com o que ele investiu. Essa é uma modalidade de COI. Ou seja, o cliente, ele meio que, na melhor das hipóteses, ele ganha 10%, e na pior das hipóteses ele fica com o mesmo dinheiro que ele entrou. Só que ele perde o valor do dinheiro ao longo daquele tempo. Então depende da operação ali. Então assim, quando você começa a entrar nos detalhes do que é o COI, nenhum cliente que entenda como funciona o COI, na minha concepção, vai aceitar aderir a isso. Só que o COI é um dos produtos que mais paga comissão pros analistas, pros assessores de investimento, pros gerentes de banco. Gerente de banco, para você ter uma ideia, tem meta de COI. Esse é um dos motivos pelo qual eu nunca tive interesse em trabalhar em agência bancária. Não ali como gerente. Talvez em outras áreas que não tivesse esse conflito de interesse, para mim faria sentido. Mas tendo esse conflito de interesse onde você precisa vender produtos ruins para bater meta e não é opcional, você não tem a opção de não vender aquilo. Isso para mim passa por cima de alguns princípios que eu tenho e eu não compactuo com esse tipo de conduta profissional. Então assim, resumidamente, o COI é um produto que um monte de assessor e um monte de gerente de banco e não são todos, mais uma vez reforçando, não são todos, mas muitas pessoas vendem isso para clientes que não têm o devido conhecimento, sem que o cliente entenda perfeitamente como que acontece. E aí, quando dá errado, acontece esse tipo de coisa. Eu estava vendo algumas notícias na internet de investidores que perderam mais de 280 mil reais em um investimento que é esse COI que deu super errado. Então, assim, é muito importante que o profissional ele tenha uma responsabilidade com o cliente, porque, afinal de contas, a gente está falando de vidas ali. Às vezes, é uma economia de uma vida inteira. Às vezes, esses 280 mil reais era tudo que aquele cliente tinha. Tem pessoas que 280 mil reais não é nada, não representa nada no patrimônio. Mas tem pessoas que aquilo é o patrimônio de
uma vida, muitas vezes ali 20, 30 anos trabalhados. E isso é uma coisa séria, gente. Então, assim, a minha opinião sobre isso é essa, que fica aqui bem claro. Eu acredito que não são todos os profissionais que têm essa conduta, mas alguns, para não dizer assim, uma quantidade bem significativa de profissionais, e ponho bem entre aspas aqui, têm essa conduta e infelizmente não respeitam a história do seu cliente, né, da pessoa que ele está atendendo ali, tá? Então, basicamente é isso. Ao decorrer da semana aí, eu vou trazer mais conteúdo sobre isso. Pretendo iniciar em um novo projeto de explicar alguns conceitos básicos de alguns ativos como esse do mercado financeiro, para que a gente dissemine o conhecimento aí e de repente chegue talvez em algum momento onde a gente não precise mais ter esse tipo de produto e esse tipo de conduta no nosso mercado, né? A ideia aqui é ter um ganha-ganha, onde o profissional tem uma remuneração pelo seu serviço prestado e o cliente tenha um ganho proporcional ali ao que o profissional entrega de serviço. Então é isso que eu penso. Fica aqui as minhas considerações finais. Espero que você tenha aproveitado até aqui e acompanhe o canal. Para aprender mais sobre investimentos e não cair nesse tipo de furada de investimento que não vale a pena no fim das contas, que você assume um risco desproporcional que você tem de ganho. Então, quando você ganha pouco, e quando você perde um rio de dinheiro. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma assimetria contrária, né? Quando a gente perder, a gente acaba perdendo pouco, se expor pouco, e quando a gente ganhar, a gente maximizar ao máximo o nosso poder de ganho. Certo? Espero que tenha ficado claro aí. Mais uma vez, esse vídeo não foi para explicar exatamente o que é COI, foi mais para trazer a minha visão, tanto que eu fiz aqui mais no improviso aqui, praticamente no freestyle, para trazer a minha visão do que eu penso sobre isso, o que eu acho sobre esse tipo de operação e um pouco do porquê que eu acho que você, como investidor, pessoa comum que está atrás de conhecimento, por que a gente precisa tomar cuidado para se esquivar desse tipo de operação no meio do caminho ao longo da nossa jornada, certo? Um abraço, vou ficando por aqui, fui!